Olá, atletas! Continuando falando sobre as ferramentas e como a Ritmos observa os treinos, como a gente analisa os treinos, como eu vejo detalhes de ajuste dentro da plataforma do Training Peaks. Então, aqui dentro do dashboard, né, o painel de funções aqui, o painel de controle, onde eu consigo visualizar praticamente tudo do aluno, se ele está dormindo, se ele está descansando, todas as métricas dele fica disponível para o professor aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, aqui eu consigo determinar os dias que eu quero analisar cada uma das funções. Então eu quero ver a cadência, como que está a cadência funcional da Bia nos últimos 28 dias. Lembrando que a maioria da cadência funcional ou de limiar a gente utiliza entre 45 e 60 minutos. Então, a gente pega aqui os 60 minutos de corrida dela, funcional dela é 168, né, rotações por minuto. Então, ela toca o chão nisso. Então, eu consigo já determinar aqui propostas de cadência, se está abaixo, se está acima, por exemplo. Essa eu classifico como uma cadência até baixa para ela, tá? O interessante seria ali 75, mas quando comparado aqui ó, com outros pontos aqui, os intervalados, por exemplo, ela bate 79, treinos de 20 segundos aqui ela chega a quase 200, provavelmente aqui deu algum erro, eu acho, mas a gente pode até evoluir um pouquinho aqui, pode pensar ali em 175 talvez. Então, essas são algumas variações que quando a gente abre aqui o painel de controle, a gente já consegue identificar. Bom, a distribuição de porcentagem, né, de quanto que ela está treinando musculação e corrida, olha que equilíbrio legal aqui, muito bom. Consigo ver quantas horas ela está treinando por semana, então usando os 28 dias, tá? Ela está treinando uma média de 6 horas e 34 minutos. Consigo ver a distância média também, né? Quanto que ela está correndo em média por semana aqui. Então, nos últimos 90 dias, usando o parâmetro de 90 dias, ela está correndo uma média de 37,5 por semana. Outro dado que eu utilizo como referência para reajustar treino de vocês, tá? Aqui eu consigo identificar o menor pico e o maior pico e a média. E aí eu consigo determinar se eu quero evoluir ou não na semana, porque dentro disso aqui eu consigo avaliar qual são os paces, né? Cadê o pace? Cadê o pace? Cadê o pace? Aqui. Eu consigo ver qual eram os paces dentro daquele período e aí eu consigo identificar se o pace estava num nível legal ou não, ou a frequência cardíaca dela estava muito alta e tal, né? Aqui eu consigo a mesma ideia, utilizar os 28 dias e aí eu consigo ter um comparativo aqui de quanto que estava. Olha que legal, ó. Aqui ela está com uma distribuição muito bacana, ficando ainda um pouquinho alto aqui. A frequência cardíaca da Bia é bem alta, na verdade. A gente já fez vários testes até para identificar o porquê que era tão alta a frequência cardíaca dela. E realmente o coração dela tem uma maior é, a frequência cardíaca dela, na verdade, é alta porque ela tem uma maior estimulação, né, no miocárdio e tal. Eu não vou saber explicar tecnicamente, mas foi mais ou menos isso que o médico, né, o cardiologista, explicou para gente. Bom, aqui a distribuição do pace em cima da zona, que é o que eu acabei de falar. Isso sim é sensacional. Olha só quanto que ela roda em zona 2. Né? Então, a maior parte do tempo ela está rodando em zona 2. Ó, pouquíssimo tempo em Z7. E aí aqui provavelmente são as provas que ela fez, né? Que ela fica muito próxima aqui da Z4. Outro detalhe importante disso aqui, vamos lá, são o gráfico de performance, que eu gosto muito de olhar para esse gráfico aqui. Por quê? Aqui eu consigo identificar momentos de pico, momentos de baixa, vamos dizer assim, e aí nesses momentos de baixa a gente tem que entender o porquê que estava em baixa, se foi algum
lesão, ou cansaço, ou período que ela estava trabalhando mais ou estudando mais, né? Então a gente consegue identificar tudo isso para a gente refazer isso de uma maneira mais eficiente. Né? Aqui eu faço a redução, eu coloco 28 dias e eu consigo identificar por que isso aqui é tão importante. Eu deixei até em aberto esse aqui. Esse aqui é um retorno dela, né? Vamos pensar que ela estava de férias, deu uma descansada aqui, né? No final do ano, as férias do final de ano. E olha como a forma ficou positiva aqui, ó. Tá em 19, tá positivo. E aí aqui ela começa a treinar, ó, dia 3/1, ela começa a treinar um pouquinho mais, a fadiga aumenta e a forma fica em negativo. E ainda está em negativo, na verdade, né? A fadiga dela mais alta, a forma mais baixa. E isso depois vai alterar. Isso é muito comum. Deixa eu estender um pouquinho essa data só para que vocês entendam. Ixi, foi muito. Ixi, só tem essa opção. Vamos lá, 90 dias. E aí, olha só, isso é normal, tá vendo? Antes, ó como que tava. A fadiga dela, ó, deu um pico aqui, aqui deu uma alteração, e aqui onde eu acabei de falar, aí ficou agudo. Mas isso é normal, logo mais ela vai reestabelecer isso e vai ficar mais próximo aqui, né? Ó, aqui fica 3, que tá ótimo. O problema é aqui que ficou super positivo, porque ela estava muito descansada. Olha só, o fitness dela baixou